vai surgir agora no tema do nosso 8º painel do dia, já em tela, o assunto que vamos trazer aqui no palco. Brasil 360 graus, estratégia, mercado e inovação. Para a mediação, convido ao palco o advogado Luiz Gustavo Bichara, por favor. E chamo os nossos convidados. Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, por favor. Seja bem-vindo, Isaac. Também chamo ao palco Marcos Lisboa, economista e ex-presidente do INSPER. Convido também Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. E Roberto Campos Neto, vice-chairman e chefe global de políticas públicas do Nubank. Por favor. Já pedindo aos nossos convidados para que possam se dirigir ao palco, para que tenha início o 8º painel da 3ª edição do Seminário Brasil Hoje, pedindo a gentileza aos nossos convidados que se posicionem nas cadeiras que estão localizadas abaixo de suas fotos no telão. Vamos seguir com a nossa conversa e assim que o Roberto Campos Neto chegar, a gente consegue inseri-lo aqui nesse bate-papo. Só para não atrasarmos aqui o nosso cronograma, peço a gentileza ao advogado Luiz Gustavo Bichara, que é o mediador dessa conversa, para que tenha início esse bate-papo. E na sequência, Roberto Campos Neto já se junta ao grupo para esse bate-papo, por favor. Obrigado. Estão ali fora batendo papo, o Marcos. Já vamos chamá-lo. Roberto Campos Neto. Queria, antes de mais nada, agradecer, muito honrado ao Esfera pelo convite, agradecer ao João, a Camila, a Aninha, cumprimentar vocês pela irresponsabilidade de colocar um advogado mediando essas feras da economia aqui e fazer uma queixa, Aninha, para você. Quer dizer, botaram uma foto minha aqui, pré-Monjaro. O sujeito gasta uma fortuna, Aninha, de Monjaro, e aí, né, na próxima aí fica, né, fica lá pro saque do Esfera. Mas, enfim, agradecer, muito honrado pelo convite, enfim, e queria começar aqui pelo Isaac Sidney, com uma pergunta que, claro, é incontornável, né, nessa temática, que é a questão dos juros. Queria entender, Isaac, a que você atribui esse ciclo de alta dos juros no Brasil? Bom, Bichara, boa tarde. Agradeço a oportunidade aqui de participar. Marcos, um prazer revê-lo. Marcos, que já deu muito trabalho na FEBRABAN, há muitos anos atrás, e hoje está aí na vida acadêmica bastante ativo. Aninha, tudo bem? Boa tarde. Meu caríssimo ministro Diogo, prazer também revê-lo. Roberto, a ordem era sua, viu? Para começar. E o Bichara nos faz uma provocação, por que os juros no Brasil são elevados, né? Imagino que você esteja não só se referindo a taxas de juros bancárias, a spread bancário, mas a taxa básica da economia. E aí já teríamos, portanto, na própria Selic, aqui e ali, alguma explicação também desses patamares mais elevados das taxas bancárias. É claro que a taxa Selic, ela não é causa, obviamente, do spread bancário, e a condução da política monetária, ela leva em conta uma série de variáveis, inclusive macroeconômicas, passando pelo quadro fiscal e pela necessidade de cumprir uma meta de inflação. Talvez valha a pena repetir o que eu tenho dito em eventos como esse. Há uma, eu diria, uma aversão ou uma colocação de que juros altos, eles interessam aos bancos, e a minha visão, não só com a experiência de ex-Banco Central, fui diretor, fui procurador-geral, e há 6 anos na presidência da FEBRABAN, é que, muito ao contrário, taxas de juros elevadas, vindo da taxa básica da economia, o spread bancário elevado,
faz com que o ambiente de crédito seja pior, faz com que o ambiente de negócios seja pior. Quanto mais elevado o spread, mais elevado os juros bancários, pior, portanto, o ambiente para o mercado de crédito, maior o nível de endividamento das empresas, das famílias, maior o comprometimento de renda, maior risco de inadimplência, maior risco de crédito e, portanto, maior volume de provisões e custos das instituições financeiras. Isso retroalimenta o processo de taxa de juros. Mas talvez valha a pena também mencionarmos alguns dados, não por vezes conhecidos, que dão aí um pouco essa dimensão dos juros altos no Brasil. Nós temos hoje um estoque de crédito da ordem de quase 7 trilhões de reais. 4,1, 4,2 trilhões de reais dizem respeito a crédito para as famílias e a diferença para crédito para as empresas. Quando a gente olha, Bichara, a taxa média de juros, o Banco Central tem um indicador, que é o indicador do custo de crédito, o ICC, e nós fazemos a decomposição, a gente identifica algumas causas que fazem com que essas taxas de juros sejam elevadas. Então, esse ICC, ele mede essa taxa média de juros. Esse ICC, ele está em torno de 31%, 32% ano. Tá? É como se fosse a taxa média de juros de todas as linhas de crédito. E é importante a gente identificar o que é que compõe essa taxa média de juros. Quando a gente pega esses 31%, 32%, algo como quase 40% do ICC é custo de captação. E custo de captação leva em conta uma série de variáveis, né, custo de fundo, leva em consideração a própria taxa básica da economia, que, por sua vez, leva em consideração uma série de variáveis, mas é importante que a gente tenha em mente que quase 40% da taxa média de juros vem do custo de captação. E outro ponto relevante, os demais custos que pesam também nesse ICC. Quando a gente olha o spread são os custos de intermediação mais a margem, mais o lucro. Nós temos um dado também interessante, com isso eu finalizo essa parte introdutória da minha fala. O maior ofensor do spread bancário é o peso da inadimplência. O Brasil ainda é um dos países que tem uma inadimplência mais elevada, que recupera menos garantias do que outros países, que mais tempo demora para recuperar garantias, que tem custos elevados, e nós temos a cunha fiscal. E aqui eu não estou me referindo à cunha fiscal que incide sobre a tributação corporativa. Você entende bem essa área, não estou me referindo a imposto de renda, nem a CSLL, mas a cunha fiscal que incide na receita da intermediação financeira, que faz com que, quando a gente termina toda a decomposição do spread, o que sobra de margem de lucro, algo como 20%, dá 4 pontos percentuais. O que significa na prática? Ainda que agora houvesse uma deliberação, isso seria impossível, que os bancos parassem ou deixassem de ter margem, de ter lucro, mesmo assim, nós não estaríamos enfrentando as causas do spread bancário. Obrigado, Isaac. Roberto, você que já foi autoridade monetária, que conselho daria para o atual governo no sentido das atitudes que poderiam ser tomadas para a redução dos juros hoje? Olha, acho que a gente vem conversando há um tempo sobre isso, é uma agenda que está já sobre a mesa, alguma coisa tem sido feita. Há algum tempo atrás eu disse que eu achava que a saída era, em algum momento, a gente ia ter que ter um choque fiscal positivo. Um choque fiscal positivo, eu poderia definir como alguma mudança na perspectiva e na credibilidade fiscal, de tal forma com que as pessoas entendam que, a partir daquele momento, ou um dado momento, vai ter um novo regime, que aquele novo regime, com credibilidade, faz com que as curvas de juros longas possam cair, e as curvas de juros longas caindo, abre espaço, né, para a gente entrar num processo, né, de queda de juros. É muito difícil, na história da política monetária, um Banco Central cair os juros quando a taxa longa está muito alta. Geralmente, um instrumento que mede muito a capacidade de cair os juros e propagar a queda dos juros ao longo do tempo na curva é como está os juros longos. Se você começa a cair os juros e a parte longa da curva começa a subir, o seu espaço para cortes adicionais fica muito limitado. A gente tem alguns episódios na história, se não me engano, uns 15 ou 16 episódios onde isso aconteceu, e basicamente o que acontece é você
força uma queda de juros com a taxa longa subindo, você tem que abreviar a queda, você volta a subir e, geralmente, você para num patamar de juros maior do que o antes do início do ciclo. Então, é importante iniciar um ciclo com credibilidade. Hoje, eu não vejo uma capacidade, né, do Brasil ter uma taxa de juros muito abaixo. A gente está agora com condições de curto prazo, provavelmente a gente vai poder cair os juros, mas para a gente ter um juros estruturalmente mais baixo, a gente tem que ter um fiscal estruturalmente diferente. Então, eu acho que a gente fala muito sobre o assunto. Um outro tema também que eu acho que a gente fala pouco, e quando a gente pega as bases de dados de países e faz análise de cross-section, a gente vê, é que nós temos um crédito subsidiado que é bastante alto. Quando o crédito subsidiado é muito alto, é como se aquele canal da política monetária, aquele tubo, tivesse meio entupido. Então, para passar o mesmo volume de água, você tem que aumentar a pressão. Isso significa que você tem que fazer mais juros nos movimentos contracionistas e tem que fazer o contrário depois. Isso faz com que o crescimento seja um pouquinho mais volátil, se você entende que a política monetária funciona. Outro dia eu vi uma apresentação do Marcos dizendo que o crescimento do Brasil era muito volátil. E eu estava olhando que quanto mais juros subsidiados as economias têm, mais volátil é o crescimento, mais volátil que a política monetária, e tem um trabalho recente que mostra isso. Então, acho que tem um tema do crédito subsidiado, mas acho que o principal tema é o fiscal. A gente precisa fazer um choque fiscal positivo de tal forma que os agentes econômicos entendam que a gente vai ter uma convergência da dívida diferente do que está sendo esperado hoje. Pegar um gancho nessa tua explicação e indagar o professor Marcos Lisboa, como é que a gente pode ver, não a foto, mas o filme? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não parece ter muita dúvida de que o fim do teto de gastos e a sua substituição pelo chamado novo arcabouço fiscal contratou um problema para o Brasil. E outro dia eu ouvi uma entrevista sua, onde você dizia que o mau gosto do futuro é que ele chega, né? E o que vai acontecer quando o futuro chegar? Vamos lá. Acho que tem um aspecto, eu quero dar um passo atrás, você falou de longo prazo, né? Quer dizer, por que o Brasil tem fracassado há tantas décadas? Nosso problema não é de hoje. Nosso problema é antigo. O Brasil cresce pouco há 50 anos, na comparação com os demais emergentes ou mesmo com os países ricos, né? E cresce, como o Roberto mencionou, de uma maneira muito volátil. A gente tem alguns anos bons, cresce 3%, 3, 4, 5 anos, e fala, agora vai. Aí, de repente, vem uma crise, e quando vem a crise, ela é muito maior em magnitude que a dos demais países, né? Países emergentes, você pega dados dos últimos 50 anos, a crise lá significa uma queda do PIB em média de 0,1%, 0,1%. País rico pode ser 1, mais ou menos, o Brasil é 2,3, 2,5 quando vem a crise. Aí, e a gente tem um número de crises muito maior que os demais países, né? Pegar os 40 anos, né, entre 80 e 2019, países emergentes ou países desenvolvidos tiveram, em média, 3 anos de crise. O Brasil teve 14. Então, volatilidade é isso. Bom, mas dando um passo atrás, isso é um ponto curioso no caso brasileiro, tem muita pesquisa em economia com dados. A gente não precisa sair improvisando, né? Tem muita ciência. Quando eu digo ciência, acompanhar dados, por exemplo, de países por 80 anos, microdados detalhados, trabalhos específicos sobre pontos particulares, seja da questão tributária, lei de falência, com microdados, com estratégia de identificação cuidadosa. A gente não precisa ir para o improviso na política pública. Não precisa ter muita criatividade. Ou pode até ter criatividade às vezes é boa. Mas é bom conhecer um pouco qual é a literatura. E é curioso que no Brasil a gente debate política pública sem cobrar, né, esperar. Olha, como é que é no resto do mundo? Me conta aqui, antes de você discutir a sua proposta, me conta aqui como é que é nos demais países, como é que funciona, tem a evidência empírica, meio como vacina, né? Eu prefiro vacina à cloroquina. E quando a gente olha desenvolvimento econômico, tem muita pesquisa sobre isso. Vou dar uma notícia. A macroeconomia não aparece como uma variável relevante para explicar crescimento. Você olha os trabalhos todos de crescimento econômico, juros não aparece, câmbio não aparece, fiscal não aparece. Esses fatores podem prejudicar o crescimento de um país. Eles podem gerar algo como a nossa volatilidade.
mas eles explicam a diferença do país que dá certo porque dá errado, o país que dá certo é porque teve um juros menor, uma política cambial diferente. Então, má notícia, não. O crescimento de longo prazo dos países, porque alguns países conseguem crescer durante 5, 10, 15 anos, 2, 3 pontos a mais por ano do que o Brasil. Porque a Coreia era metade do Brasil, 1/3 do Brasil em 60. A Coreia era 6% do PIB americano em 60. O Brasil era 15%. A Coreia era pouco mais de 1/3 do Brasil. Como é que ela ficou tão rica? Não precisa pegar a Coreia, pega o leste europeu, pega o Chile, pega Portugal, pega a Espanha. É como você desenha as regras do jogo, tanto para a política pública, quanto para o funcionamento dos mercados. É como você desenha as regras tributárias. E aí eu não estou discutindo carga. Estou discutindo a maneira técnica como a regra tributária é desenhada. A maneira técnica como você desenha as regras de educação. Vou dar um último exemplo, que o meu tempo acabou, né? Por exemplo, tem um debate gigantesco em educação sobre o que ensinar para cada idade a criança. Tem idade certa para aprender alfabetização, tá? Tem idade certa para aprender matemática. Tem um gigantesco debate na pesquisa internacional sobre qual método de alfabetização é mais adequado. Tem o construtivista, tem o fônico 1, fônico 2, o 3, tem o silábico. Tem pesquisa científica sobre isso, grupos de controle. Metade das escolas para cá, metade para lá, um vai ter um método, vai ter outro. A gente discute educação no Brasil há 30 anos. Esse tema não aparece no debate. Vou dar uma má notícia, elite paulistana, até as escolas privadas do Brasil, os métodos de educação são inacreditavelmente defasados e atrasados. O que vale para a educação, vale para o setor de energia, vale para saneamento, vale para a regulação. Não é um debate mercado versus Estado, mas como as regras são desenhadas, como se dá a intervenção pública. O Estado tem um papel fundamental para que os mercados funcionem bem e para a qualidade da política pública. A gente fica num debate polarizado, fiscal ou não fiscal, A ou B, a culpa é do Banco Central, a culpa é disso, e tem um trem gigantesco de problemas que a gente não discute. O Brasil não é pobre à toa, eu já falei essa frase algumas vezes, a gente faz bastante esforço para ser um país pobre. Obrigado, Marcos. Depois eu vou querer voltar com você, porque do arcabouço você não respondeu, mas vamos falar daqui a pouco de novo. Eu queria perguntar agora para o Marcos Pinto o seguinte, não há dúvida que o Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo. Já falamos um pouco disso. Mas, associado a isso, o Brasil também tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e aqui não é questão de opinião. Se a gente for comparar com os nossos concorrentes pelo mundo, você tem México com 17,7%, Chile 20,6%, Colômbia 22%, e o Brasil 33%, é bastante superior. Então, eu queria te perguntar, Marcos, você que está na Fazenda nesse momento, o seguinte, como é que o governo pretende incentivar a atividade produtiva privada com essa combinação de juros e tributação? Bichara, vou responder essa pergunta, mas queria pegar um gancho do Marcos primeiro aqui, que o Marcos falou uma frase que me parece essencial e que eu tenho defendido desde que cheguei no governo. A gente não vai ganhar esse jogo ficando debatendo macroeconomia. Não vai. O Brasil está cansado de debater esse assunto. É óbvio que responsabilidade fiscal, inflação na meta são pressupostos, condições necessárias para a gente crescer de forma sustentável, mas não são condições suficientes. A gente tem um problema crônico de produtividade no Brasil que precisa ser resolvido, e isso é no arcabouço institucional, nas reformas micro, e eu queria citar 3 exemplos que eu acho muito importantes. Primeiro ponto, assim, você pensa, eu fazia private equity antes de vir para o governo, e aí eu me deparava com uma companhia para fazer um investimento pesado, aí eu pensava o seguinte, vou dar um exemplo real. Planta da companhia, a companhia ia pagar 60% de carga tributária no investimento que ela ia realizar. Não estou mentindo, o número é correto, 60%, porque tem imposto sobre imposto, e assim vai. Aí ela se deparar com uma taxa de juros, tomando um empréstimo no banco, que é 3 vezes a dos outros países, né? E aí, na hora que ela ia contratar, ela encontrava uma mão de obra muito menos qualificada do que nos outros países. Qual a chance desse investimento vir para o Brasil ou ele se deslocar para outro país? Muito grande. O que a gente tem que fazer?
A gente já deu um enorme passo com a reforma tributária. Os estudos do FMI dizem que a gente pode ganhar de 10% a 15% de nível de PIB em alguns anos só com a reforma tributária. E para quem não acredita nisso, não é aquela coisa mais sofisticada de economista, na alocação mais eficiente de capital, não, é tributação do investimento que vai acabar. A gente tributa o investimento, isso vai acabar. Então, a reforma tributária é um passo gigante para a gente ter mais produtividade. Segundo passo, a gente está fazendo uma série de reformas econômicas para atacar, assim, a Selic é 1/3 do nosso problema em termos de taxa de juros. Os outros 2/3 são spread. E aí você vai decompor esses 2/3, e tem muito estudo disso. O que é? O maior ofensor é a inadimplência, o segundo maior ainda é a margem dos bancos, mas os bancos não vão baixar a margem porque a gente vai mandar. É a competição. É só na competição que a gente precisa aumentar a margem. A gente está com várias reformas no Congresso, nova reforma da lei de falência, precisamos reformar a falência além da RJ, já surgiram um monte de problemas desde então, o marco de garantias e o consignado privado, que eu acho que é uma solução elegante para os dois problemas, porque ele reduz a inadimplência e, ao mesmo tempo, aumenta a competição, porque o trabalhador vai pedir o empréstimo, ele oferece os dados dele para todo mundo e os bancos competem na plataforma pelo negócio. Então, eu acho que se a gente seguir esse caminho, baseado em evidências, com responsabilidade, eu acho que a gente vai aumentar muito a produtividade brasileira e é aí que a gente vai ganhar o jogo no longo prazo. Com relação à carga tributária, eu penso o seguinte, a gente decidiu ter um Estado socialmente grande. A gente precisa ter uma carga tributária compatível com esse Estado, senão a gente não vai ter aqui nenhuma responsabilidade fiscal e não vai estabilizar a dívida pública. Então, não adianta a gente se iludir, achar que a gente vai ter uma carga tributária igual a do México ou na Colômbia e, ao mesmo tempo, ter um Estado que dá os benefícios sociais e gasta como o Estado brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa ter uma carga tributária compatível. E a gente pode escolher também com quem a gente quer se comparar. A gente quer se comparar com o México, com a Colômbia, ou a gente quer se comparar com os países europeus, ou mesmo com os Estados Unidos, que tem carga tributária maior. Eu acho que é uma decisão para a sociedade, é uma decisão política que a sociedade tem que tomar, e ela vem tomando reiteradamente uma decisão de ter um Estado maior que gaste mais socialmente, então a gente precisa ter uma carga tributária compatível com esse nível de gastos. Ô Marcos, deixa eu te dar uma provocação. Você sabe que a norma que afasta a tributação do CAPEX até hoje não saiu, né? Então, se o estrangeiro perguntar hoje, o Brasil tributará CAPEX pós-PEC 45? A resposta é, ninguém sabe, né? Isso é um ponto curioso, podia estar imunizado, não está. Eu até acho que vai sair, mas essa norma até hoje não saiu. Acho que é uma preocupação. Roberto, eu queria voltar a esse tema do arcabouço com você, para te perguntar o seguinte. Nos últimos anos, a gente viu que os três poderes têm demonstrado certo desprezo por esse tema, né? Precatório está fora do arcabouço, ajuda a enchente do Rio Grande do Sul está fora do arcabouço, agora até a devolução do INSS ficou fora do arcabouço. Vejam que coisa curiosa. O pagamento da aposentadoria dentro do arcabouço. Aí houve o roubo. O governo pagou de novo o roubo. Esse ficou fora. Então, qual é a conclusão? O roubo ficou fora do arcabouço, né? Agora, o fato da vida é que tem se demonstrado um certo desprezo por isso, e me parece que isso contribui para um cenário fiscal ruim. Queria ver a tua avaliação sobre isso. Eu acho que, no final das contas, ficou muito confuso, principalmente para o investidor estrangeiro. Eu passava um bom pedaço da minha vida parte do meu tempo falando com investidores que investiam no Brasil. Ficou muito confuso em entender o que era o arcabouço. Mas, no final das contas, as pessoas olham a evolução da dívida. E, na evolução da dívida, tem até alguns truques que você pode tentar aplicar, mas, em grande parte, todos os números vão estar lá na dívida bruta. E, no final das contas, a conta ficou mais simples. As pessoas falam, bom, o Brasil tem uma condição hoje fiscal e uma condição de, vamos dizer assim, de equilíbrio geral que permite a gente cair os juros para quanto? Vamos imaginar que a gente consiga cair, sei lá, para 12, 11, acho que já seria otimista. A gente faz a conta da dívida que a gente tem, 11%, faz a conta usando umas variáveis mais até otimistas, a gente vai chegar numa conta meio fácil de que a dívida bruta vai crescer entre 3,5% e 5% ao ano. No nível que a gente está, que já é o mais alto do mundo emergente. Então, no final das contas, eu acho que esse mundo de olhar se uma coisa vai estar dentro, se uma coisa está fora, os grandes investidores já não estão mais olhando assim. Então, falam assim, vem cá, como é que vai ser a trajetória da dívida nos próximos anos? Quanto que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer
para ter um déficit nominal menor, que aí eu consiga gerar um primário que, de fato, eu vou conseguir equilibrar a dívida de alguma forma. Eu preciso ter uns juros pelo menos de, sei lá, 7%, 8%, que é o que seria compatível com o primário que a gente conseguiria fazer para o crescimento que a gente consegue ter. Então, as pessoas fazem uma conta de como é que eu chego nesse ajuste. E aí vem um pouco o tema que o Marcos falou, que é nós decidimos ter um governo maior. Só que nós temos um governo maior que não oferece os serviços que são compatíveis com outros governos desse tamanho, e não só não oferecem esses serviços, como o ritmo de gasto é maior do que os outros. Então, a gente precisa repensar esse modelo. A gente tem um modelo que o governo é grande demais, gasta demais, que faz um crowding grande, né, na parte da dívida privada, cada vez mais vai custar mais recurso para rolar a dívida pública, a dívida, quem quer obter recurso de forma privada vai ficar mais espremido, então a gente precisa repensar esse modelo de uma forma geral. Esse é um modelo que não produziu bons efeitos. Existia uma crença que a gente vai ter um Estado maior, ele vai ser eficiente, vai fomentar o crescimento. Isso não aconteceu. Aliás, a gente já fez essa experiência antes e não deu certo. Então, a gente vai precisar de ter coragem para ter um debate duro, junto com um governo que, né, tenha disposição de enfrentar esse problema, com um Congresso que tenha disposição de enfrentar esse problema, com uma conversa com o Judiciário, porque as coisas podem ser sempre judicializadas no país, e perguntar o que a gente precisa para essa nova realidade, de um governo um pouco menor, mais eficiência, talvez um pouco mais de digitalização, uma carga tributária um pouco menor, porque do jeito que a gente está hoje, a gente consegue até melhorar um pouco, e eu acho que a gente vai até entrar num período em breve que a gente vai conseguir cair os juros um pouco, mas não vai mudar muito estruturalmente a trajetória da dívida, porque hoje o primário que você precisa gerar, para gerar, né, essa mudança, com os juros que eu acho que não tem como cair muito além de 12%, 11%, ela é inviável, né? Com o Estado que nós elegemos ter, a gente não consegue chegar lá. E a gente não tem um motor de crescimento. E aí a gente pode falar de produtividade, outras coisas. Tem um tema aqui só em relação à produtividade que eu acho que a gente precisa começar a falar, e acho que talvez seja uma oportunidade, com essa confusão toda de tarifas, que é o Brasil precisa, né, abrir, a gente comercialmente precisa abrir. Eu acho que tem um tema de eficiência e produtividade, tem um estudo bom do CDPP que foi feito nesse sentido, que acho que vale a pena as pessoas olharem, mas a gente tem que pensar nessas alavancas de produtividade de médio prazo. Obrigado. Queria voltar com o professor Marcos Lisboa e fazer uma pergunta que acho que é paralela a essas, mas alusiva à Previdência, que parece ser outra bomba relógio do Brasil hoje, né? A gente fez há 5 anos a reforma da Previdência, naquele momento a gente já sabia que não ia ser o suficiente, mas lá para cá a cenário parece ter piorado, o déficit atual da Previdência, 416 bilhões, numa projeção de 70 anos, a valor presente, dá 1 trilhão de déficit. Somado a tudo isso, mais ou menos 40 milhões de trabalhadores uberizados, que não estão entrando nessa conta, um cenário que parece complexo também. O que a gente poderia fazer, professor, em termos de Previdência, para tentar melhorar lá na frente? Olha, não vai ter jeito, vai ter que fazer uma outra reforma da Previdência já, né? O desenho não para de pé, né? Mas eu queria dar um passo atrás, né, pegando o ponto do Marcos, né, e do Roberto, os pontos deles, que é o seguinte, eu acho que tem que tomar... Aí, Marcos, eu teria um certo cuidado com essa coisa do... A gente quer um Estado social grande ou não? O problema não é esse, a meu ver. O problema é que esse Estado, ele é ineficaz, como disse o Roberto, e segundo, está cheio de vazamento. Não é que a gente está discutindo dar dinheiro para os mais pobres ou tirar dinheiro dos mais pobres. Vamos lá, o dinheiro do BNDES não tem que entrar na conta? O que está nesses fundos regionais não tem que entrar na conta? O que vai para o fundo do Centro-Oeste? Vamos combinar que a Sudene deu errado? Não, bom, gente, assim, eu sou velho pra caramba, eu tenho 61 anos de idade. A Sudene é mais velha do que eu. A renda do Nordeste não convergiu para a do Sudeste. Vai. A Zona Franca de Manaus fracassou, né? Ela não para de pé. Ela tinha prazo para acabar. Então, você está cheio de vazamento no Estado, né? Subsídios. A gente estava conversando antes, né? Muitas linhas entre o lucro contábil e o lucro tributável, né? Se você pegar ali, está cheio de subvenção, de benefíciozinho para cá, para lá, né? Vamos enfrentar o problema não do estado do bem-estar. Isso vamos separar este lado. Mas dos vazamentos do Estado capturado pelos interesses rentistas do setor privado.
Não seria uma boa maneira de começar essa discussão? Eu tenho uma empresa do lucro presumido. Eu pago menos imposto que quem está no lucro real. A gente podia ter uma alíquota baixa do ISS, porque a nossa empresa é uniprofissional. Minha mulher não deixa, né? Minha mulher tem essa mania, ela acha que seria constrangedora a gente ter um benefício do ISS, então a Zeina rejeita a possibilidade da gente pagar menos ISS, como a lei permite. Porque ela acha meio indecoroso isso. Então tem muita coisa para discutir do Estado. E quando começa a polarização, ajuste fiscal, política social, os grupos de interesse fazem a festa, porque os benefícios ficam de fora da discussão. Parte 1 do problema. Parte 2 do problema. A gente tem que discutir qualidade da política pública e olhar a evidência do que faz no resto do mundo. Eu discuto como cuidado agora dos meus netos, né, olhando a evidência em medicina. Eu quero discutir educação das crianças olhando a evidência em pesquisa. Qual é o método fônico mais adequado? Como é que o Brasil defende método construtivista em educação, gente? Não tem isso. Tem muita ciência sobre educação. Ou como você desenha um saneamento. Eu não quero discutir se saneamento tem que ser público ou privado. Eu quero dizer, vamos combinar com os princípios. Eu quero que as pessoas tenham que ter água limpa em casa e o esgoto tem que ser tratado. Bom, como é que o resto do mundo resolveu isso? Vamos conhecer como é que a França fez, a Espanha, Estados Unidos, Chile, Portugal, em primeiro lugar. Como é que é a regra do papel do Estado e do setor privado? Quais são os modelos alternativos? Tem pesquisa sobre isso com microdados? Tem, tá? Tem. Inclusive sobre morbidade, mortalidade infantil, qual o tipo de regra de saneamento, milhares de municípios. Má notícia, essa pesquisa é muito antiga, ela não aparece no debate sobre Sabesp. Curioso, né? Então, eu acho que tem qualidade da política pública, é o segundo ponto. O terceiro, eu não queria fugir do ponto que você levantou, Chara, antes, né? Que é a questão do arcabouço fiscal. Aí tem um problema que é do país, tem um problema que é deste governo. O problema do país é que a gente inventou um país em que o gasto público é rígido. Ele sobe e não desce. Eu falo assim, não tem como fazer ajuste fiscal no Brasil. Eu falo isso para estrangeiros, eles tomam um susto. Não tem. Você pode cortar 50 bilhões, 60 bilhões de reais. Mas as nossas regras constitucionais, grande parte delas, cláusulas pétreas da Constituição, não podem ser mexidas nem para uma reforma constitucional, o gasto não pode cair. Não pode. Mas aí como é que faz? Cresce devagar. Então, ponto 1 do problema. A gente não pode demitir servidor, não pode reduzir salário, não pode reduzir pensão. Gasto público é isso. Então, em primeiro lugar, inventamos esse país curioso, ao contrário do resto do mundo, em que o recurso público que Marcos mencionou, ele é capturado por uma série de grupos antes de chegar na população. E com frequência não chega, tá? A gente não tem um judiciário mais caro de dezenas de países à toa. 1,8% do PIB, se você levar em conta a defensoria pública, outros países é 0,3%, 0,4%, 0,6%, quando é muito caro. Isso é só para dar um exemplo. Então, o problema do país, a gente tem que enfrentar. Dá para segurar o gasto, dá, não crescer. E escolher onde crescer. Eu gostaria de crescer mais com política social e menos com políticas regionais que fracassaram. Mas essa é a minha escolha, posso estar errado. Tem um problema deste governo. Aí eu vou terminar aqui. O arcabouço não para de pé. Era meio óbvio que ele não parava de pé. Você juntou o arcabouço com a PEC da transição, a PEC voltou com a indexação dos gastos à saúde e à educação. O arcabouço tentou uma coisa assim, é um teto de gastos que vai, um nome diferente, que cresce um pouquinho menos. É um puxadinho ali. Na hora que aí você aumenta a receita, aí a despesa no ano seguinte tem que crescer, aí você tem que aumentar a receita de novo, aí a despesa tem que crescer, e assim vai. Eu e o Marcos Mendes fizemos simulações. Na semana que saiu o teto, a gente fez um artigo grande, o algoritmo do gasto, que a gente fazia as contas, e várias simulações, e qualquer que fosse o crescimento da receita, a médio prazo, o arcabouço tem problemas e não para de pé, porque vai exprimir a discricionária. Aí você acaba tendo o truque de tirar a despesa de cima. Como falou o Roberto, eu não olho mais o primário do governo de jeito nenhum, não olho mais. Né? Ainda mais, e agora está difícil fazer a conta com os truques pelos fundos, né?
que é o abaixo da linha, que são os fundos financeiros. Mas, enfim, mas aí, de novo, gente, mas eu acho que a questão de curto prazo tem um problema, mas, para mim, o que é relevante, acho que todos nós concordamos, são os problemas de longo prazo. Qual é o Estado que nós queremos? Como é que a gente vai avaliar a qualidade da política pública? Como é que a gente, né, garante que um Estado de bem-estar seja, de fato, eficaz e que o Estado brasileiro, com boas instituições, seja menos capturado por tantos grupos de interesse? Isaac, eu fiz uma provocação sobre questão tributária aqui para o Marcos Pinto, depois eu quero voltar nele com esse assunto, mas, de maneira muito interessante, nós entramos para uma discussão quase filosófica sobre o contrato social, lembrando Hobbes, Locke, Rousseau, né? Quer dizer, o Marcos nos responde que a carga é alta, porque a gente contratou um Estado alto, e o Roberto e o Márcio Lisboa ponderam que o problema é que a gente gasta mal. Queria colher a tua avaliação sobre isso, só te pedir para ser breve, porque o nosso tempo está se esgotando, e eu queria voltar no Marcos Pinto. Tá bom. Bichara, eu acho que tem pontos aqui, de fato, que não dá para discordar. Eu acho que as duas ou as três visões colocadas aqui estão até bem convergentes. Mas eu acho que o Marcos, aqui em Lisboa, ele fez uma colocação que ela pode nos ajudar a resumir. Temos mesmo aí um problema de país e que passa governo após governo, nós não enfrentamos. O governo atual pode ser reeleito, se esse for o resultado das eleições, outro governo pode vir, se também for esse o resultado das eleições, e se nós não entendermos que, apesar de os dois marcos estarem certos, que não é o macro que resolve, mas é o micro, e o modelo que a gente escolhe, mas há feridas abertas, escancaradas na estrutura do Estado, que estão ultrapassando governos, independentemente da questão da posição ideológica. Se o Brasil, não é o governo Lula 3, nem o 4 se vier, nem o governo, sei lá, de quem mais venha, se o Brasil não fizer, do ponto de vista do arcabouço fiscal, uma revisão profunda, porque ainda existem as questões imutáveis, como o Marcos há pouco mencionou, de redutabilidade salarial e outras questões. Se nós não fizermos uma revisão profunda, um pacto, e você, Bichara, tocou no ponto importante, são os três poderes aqui. Há pouco o Marcos Lisboa mencionou o percentual do custo do judiciário na proporção do PIB, uma desproporção na comparação com outros países. Ou, por bem, nós paramos, fazemos um freio de arrumação, ou nós vamos esticar essa corda que vai se tornar insustentável do ponto de vista da trajetória da dívida, como mencionou o Roberto Campos. Não tem aqui outro caminho. Não adianta olhar para o governo de plantão, ou esse ou o que virá, não adianta. Não adianta olhar para o Congresso de plantão, o Judiciário ainda tem a questão da vitaliciedade, etc. e tal. Nós precisamos, e também a sociedade, o empresariado, que também se vale de benefícios fiscais. Então, é muito simples apontar o dedo para o governo de plantão, para o Congresso de plantão, para os gastos judiciários, o empresariado está aí também se beneficiando de uma série de renúncias fiscais. Temos de sentar, ver o tamanho desse buraco, entender que esse buraco não pode mais esticar. Nós temos que entender isso. A gente fala isso, qual é a discordância de tudo que foi colocado aqui? Quem discorda do que foi colocado? Mas o que é feito? Esse é que acho que é um ponto relevante. Nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. É insustentável um modelo fiscal que continue esgarçando pelo lado da receita. Não é possível mais isso. E nós sabemos que essa despesa também é insustentável. A gente sabe onde é que está o problema. Tem que enfrentar. Falando em esgarçar pelo lado da receita, queria perguntar aqui ao Marcos Pinto o seguinte: o projeto de reforma do imposto de renda, que está para ser votado, veicula uma previsão de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma redução relevante para quem ganha até R$7.500 e pouco. O dado curioso disso é o seguinte: quem ganha mais de R$4.557, segundo o IBGE, está entre os 10% mais ricos do Brasil hoje. Então, quer dizer, o governo está propondo isentar os 10% mais ricos. Vocês vão dizer, mas é pouco, R$5.000. É pouco, mas o país é pobre. O dado do IBGE é esse. Quem ganha R$5.000 está entre os 10% mais ricos do Brasil. Será que é razoável isentar esse topo da pirâmide de 10%? E outra pergunta, na sequência dessa, é o seguinte: a se evoluir com o PL, nós vamos baixar de 45 milhões
de pessoas que recolhem imposto de renda para 15 milhões. Quer dizer, será razoável que um número tão pequeno de pessoas pague imposto de renda no Brasil? Bem, eu tenho duas tarefas. Primeiro, eu queria marcar um ponto só importante com relação a esse debate sobre o tamanho do Estado. É claro que a gente... o que eu estava querendo ilustrar é que a gente não vai se transformar no nível de gasto da Colômbia ou do Peru do dia para a noite. Não vai acontecer. A gente já escolheu um nível de gastos muito mais altos. Isso não vai acontecer. Isso não significa que a gente não tenha oportunidade para cortar gasto. Evidentemente que a gente tem. Um grande exemplo, o TCU fez um trabalho extraordinário mostrando para a gente quanto a gente gasta com a aposentadoria dos militares. E pensões. É um escárnio. É um escárnio. A gente está, governo após governo, não fazendo nada a respeito. A gente tem trabalhos e mais trabalhos. Bruno Carrasa publicou um livro maravilhoso sobre supersalários que a gente tem. Também não fazemos nada a respeito. Precisamos fazer. Precisamos avançar. Tem muito gasto para a gente enfrentar. Muito gasto para a gente enfrentar, e não necessariamente gastos que envolvam controle de benefícios sociais, corte de benefícios sociais. A gente também não pode esquecer que a gente também tem muito gasto tributário. Muito gasto tributário. 6% do PIB, 5% do PIB, dependendo da conta, e muito gasto tributário, no mínimo não avaliado, em grande parte já comprovadamente ineficiente. Então, a gente tem muito espaço dos dois lados, do lado da tributação e do lado do gasto. A gente não precisa ficar numa batalha ideológica de vamos cortar social e vamos aumentar a carga tributária. Tem espaço para a gente fazer isso de uma maneira simples, técnica e que vai dar bons resultados no futuro. Não há discordância sobre isso. Sobre o projeto de imposto de renda. O que acontece? As pessoas falam, não é um absurdo a gente isentar 87%, o número correto é 87% das pessoas, da população brasileira do imposto de renda? A resposta é não, pela seguinte razão. Essas pessoas todas no Brasil já pagam uma carga tributária de tributação do consumo gigantesca e de tributação do trabalho ao receber os impostos igualmente grande. Então, essas pessoas, mesmo não pagando imposto de renda, já estão pagando 25%, 30% da sua renda de carga tributária. É isso que acontece. Então, não é um erro isentá-las. O que acontece no Brasil? A renda é tão mal distribuída, mas tão mal distribuída, que a gente acaba com essa situação. Se o Brasil acabasse nos 87%, o nível de desigualdade brasileiro não ia ser diferente do nível nos Estados Unidos, talvez, até mais, seria mais igual do que os Estados Unidos. O que acontece? O grosso da desigualdade está nos 10% mais ricos. E entre os 10% mais ricos, o que acontece? As pessoas do 0,5% mais ricos do Brasil ficam com 1/5 da renda nacional. 1/5 da renda nacional e tem uma alíquota efetiva de imposto de renda de 2,5%. Não, tem que somar a alíquota da pessoa jurídica. Somemos a alíquota da pessoa jurídica. Essas pessoas pagam 15,5% de imposto de renda de alíquota efetiva, somando a alíquota da pessoa jurídica e da física, a alíquota efetiva. Então, o que o projeto do governo faz? Ele diminui a tributação da renda, não exclui a tributação sobre consumo, as pessoas pobres no Brasil vão continuar pagando imposto sobre consumo, infelizmente, mesmo depois da reforma tributária, mas ele acaba deslocando a tributação da renda para onde a renda existe. Mais de 60%, Bichara, mais de 60%, provavelmente cerca de 70% da renda está entre os 10% mais ricos do Brasil. A gente vai tributar, a gente vai gastar uma fortuna em custo tributário de observância para tributar essas pessoas que ganham até R$5.000, ou a gente vai passar a tributar as pessoas que realmente ganham mais e com uma alíquota mínima. Nós estamos falando de 10% aqui. É o imposto mínimo de 10%. Todo o imposto já pago pela pessoa, que ela já paga, ela pode abater. Se ela já paga mais de 10%, não vai pagar mais nada. E se somar a alíquota da pessoa jurídica e da pessoa física e ultrapassar 34%, que é a alíquota da pessoa jurídica, a pessoa também não vai ter que pagar nada. Me parece um mínimo de justiça, um passo pequeno no sentido de progressividade tributária. Não digo nem progressividade, eu digo um passo pequeno no sentido de igualdade tributária. Se a gente fosse ter progressividade tributária mesmo, a gente ia ter que ter alíquotas que nem tem nos Estados Unidos desse imposto mínimo, em torno de 25%, e não é nem isso que a gente está propondo. Não, só um ponto que eu acho que tem um outro lado da moeda do que ele falou, que é importante a gente lembrar. Não estou aqui retirando o mérito do argumento dele. Mas quando a gente fala de imposto de rico contra imposto de pobre, ou imposto de empresa contra a pessoa física, a gente também está falando de imposto de capital contra imposto de mão de obra. E uma coisa que a gente precisa entender é que se a gente coloca muito imposto em capital
versus mão de obra, e a carga tributária que foi elevada, não só no Brasil, como em grande parte do mundo no pós-pandemia, foi, se não me engano, 85% do capital e só 15% mão de obra. Se eu tenho muito imposto no capital e pouco na mão de obra, o que acontece? Eu faço processos produtivos com mais unidade de mão de obra e menos de capital. Então, isso pega a eficiência e a produtividade na veia. Então, a gente tem que entender que, em algum momento, a gente tem que pensar no rico, no pobre, dessa outra forma, porque o estoque de capital é o que faz, é o que gera investimento, é o que gera projetos, né? A empresa é que está ali, né? Então, se a gente cobra em estoque e em capital, a gente gera essa ineficiência. Então, eu entendo esse debate, mas acho que a gente precisa olhar esse outro lado da moeda também. Só completar aqui, só pegar aqui, ajudar aqui o Marcos. Né? Acho que eu concordo totalmente com o Marcos. Né? A gente tem uma quantidade de distorções tributárias imensa no Brasil. E, de fato, a gente tem uma opção de uma carga tributária maior no consumo. A Europa também, tá? Aí tem um dado, resultado curioso, que é o seguinte, quer dizer, a gente imagina que a tributação sobre renda, e eu estou defendendo a proposta, tributação sobre renda ajuda a reduzir desigualdade. Então, os Estados Unidos têm muito mais tributação sobre a renda do que a Europa, e a desigualdade é maior nos Estados Unidos que na Europa. Né? A gente acaba descuidando da discussão sobre a qualidade do gasto. E, de novo, o Marcos sabe que eu sou até mais radical do que o governo, né? Eu acho que a gente tinha que discutir lucro presumido e simples, para começar a história. Eu defendo isso. Tinha que começar a discutir lucro. As coisas de 10% é um puxadinho que eu acho que vai gerar distorções, né, para resolver um problema que é muito maior, que é difícil politicamente de enfrentar. Né? O simples e o lucro presumido geram distorções tributárias imensas no Brasil, assim como as subvenções regionais. Né? A gente tem que enfrentar o debate difícil, senão vai criar soluções meio tortas para tapar um buraco e você vai gerando mais distorção microeconômica. Olha, entre 30% e 60% da diferença de produtividade entre país pobre e país rico é o que a gente chama de economia de má alocação de capital. Isso com microdados, censos, vários países. Índia, China, Colômbia, México, Estados Unidos, Inglaterra. É exatamente esse tipo de distorção que a gente faz, por exemplo, na tributação. Então, eu entendo a posição da questão do governo, da questão política aqui, de como é que você pode reduzir o problema, dar essa encrenca. Né? Mas eu não sou governo. Vamos discutir o lucro presumido simples, vamos discutir as subvenções, vamos discutir o crédito subsidiado do BNDES, vamos discutir os fundos. Né? Eu acho que tem um caminho imenso a ser enfrentado para a gente sair da arapuca que nós nos metemos, e aí, de novo, não é um governo ou dois, nos metemos como um país. Né? Eu sei que é duro falar assim, a Sudene fracassou, tá? A Zona Franca de Manaus também. Né? Então, elas fracassaram. Ou a gente revê, ou vai ficar refém desses grupos de interesse e esse Estado que acaba sendo sugado, né, não para ajudar os mais pobres, não para ajudar o desenvolvimento, mas para financiar empresários ineficientes. Queria só fazer sobre um ponto do Roberto que eu acho importante. A gente sempre teve, e eu acho que a gente tomou decisões erradas com base um pouco nesse medo de tributar capital no Brasil. Acho que a gente sempre teve esse medo, e acho que a gente tomou decisões equivocadas no longo prazo. Hoje, os estudos empíricos mais recentes sobre esse assunto dizem? Não existe, em níveis de tributação muito maiores do que o nosso, impacto relevante sobre poupança ou sobre investimento do nível de tributação de capital. Não existe. Esse impacto não foi demonstrado, nenhum estudo empírico demonstra esse impacto. Pelo contrário, a evidência fala que é irrelevante. E a gente está falando de níveis de tributação de capital bem maiores. A alíquota média de tributação, a alíquota mediana de aplicação financeira na OCDE é 27%. 27%. Uma pessoa nessa faixa de renda no Brasil, cuja renda provém em grande maioria do capital, de verdade, não aqui no Brasil como a renda de trabalho disfarçada de renda do capital, está pagando 25%, 30%. E aqui no Brasil está pagando bem menos. Então, eu acho que tem um espaço significativo para a gente aumentar a tributação de capital no Brasil, de renda do capital, não estou falando do patrimônio em si, de renda do capital, em linha com o que se faz nos países da OCDE. E aí, sobre o ponto do Marcos, que eu acho importante, falar, mas os Estados Unidos tributa mais renda e não tributa consumo.
Bem, mas a Europa e os Estados Unidos tributam a mesma coisa, mais ou menos, de renda, e o que acontece? A Europa tributa ainda mais com o consumo, e usa esse dinheiro para fazer política social. O resultado disso é uma queda brutal na desigualdade, que eles têm lá e que não existe nos Estados Unidos. A gente está caminhando um pouco para esse modelo europeu, obviamente, com as enormes ineficiências e desafios que a gente tem aqui, mas eu espero que é um lugar que a gente pode aspirar a chegar depois da reforma tributária. Explicando exatamente o que acontece. A gente tributa o imposto de renda hoje no Brasil é algo como 3% do PIB, e nos países desenvolvidos é 8%, 9% do PIB. Então, a gente tem espaço para fazer isso e ainda reduzir a carga na tributação sobre o consumo. Eu acho que é um caminho que a gente pode seguir e fazer um pouco mais de justiça tributária no Brasil. Eu concordo com o argumento do Marcos. Assim, não é só olhando o lado tributário que você vai fazer justiça social. Mas não dá para a gente conviver com um sistema onde você, ao invés de ter progressividade, você tem regressividade no imposto de renda. A regressividade que a gente tem aqui é brutal. O pobre paga mais impostos como proporção da renda do que o rico. Se ele pagasse no mínimo igual, se a gente tivesse no mínimo isso, eu acho que a gente podia, eventualmente, ter uma discussão técnica, embasada, e falar, não, a partir daqui talvez não faça mais sentido. Mas não é onde a gente está. A gente está num sistema onde as pessoas mais ricas no Brasil pagam muito pouco e os pobres pagam mais. É isso. Ô Marcos, mas há umas ineficiências meio... O Roberto quer falar também, né? Só um ponto. Teve um grupo inteiro, que é o BEPS, que é o Base Erosion Profit Sharing, que era basicamente concluindo que imposto em capital tem efeito em investimento. Então, isso aí é fato, e tem vários, inclusive nos Estados Unidos tem um estudo recente sobre isso, que inclusive foi usado numa das apresentações do nosso secretário da Economia recente. Então, assim, não é verdade que não tem efeito em investimento. Em poupança, teve alguns países de média renda que sim teve esse estudo. Então, é só para corrigir. E eu acho que não é o ponto do rico quanto o pobre. Eu acho que tem que voltar para o ponto do Marcos. Não é o rico ou o pobre, é que está vazando muito. Quando você conserta os vazamentos, aí você consegue ter um debate mais construtivo sobre o tema. Então, vamos lá. Eu só quero pegar aqui... Nunca achei que eu ia ser a pessoa ponderada de um debate. Né? Não combina muito comigo. Né? Mas, assim, fazendo aqui o meio do caminho. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho fantástico esse tipo de discussão. Eu queria que a política pública fosse debatida mais assim. Aí organiza, João, ficou uma sugestão aí. Aí um dia pega os trabalhos técnicos. Na reforma tributária, eu cansei de fazer isso. As pessoas vêm com os números meio doidos. Né? Não, vai aumentar em 20% o preço dos imóveis, a demanda vai cair em 80%. Eu falo assim, bacana, traz o trabalho e vamos discutir no quadro negro o trabalho. Nunca apareceu o trabalho. Né? Mas eu acho que esse é um debate importante. A gente sabe que tem muito debate sobre os dados, sobre a pesquisa. Eu queria que a política pública fosse mais debatida assim. Né? E entender, olha, será que a tributação marginal sobre o capital vai ter um impacto do investimento, qual é o tamanho? E, eventualmente, a gente vai falar, olha, eu topo pagar esse preço para a questão social. Eu só queria fazer primeiro esse ponto. O segundo ponto que eu quero fazer e aí eu dou um passo atrás, Marcos, que é o seguinte, não é apenas uma questão da tabela. Um dia teve um debate que eu falei isso, olha, me dá a tabela se você quiser, eu não tenho nenhum problema com progressividade de imposto. Agora, como é que você põe isso de pé tecnicamente? O nosso sistema tributário é inacreditavelmente mal desenhado tecnicamente. Né? Não é só o imposto sobre consumo, que era assim, um desastre do ponto de vista técnico. Né? Coitado do Mirrlees, que ganhou o Prêmio Nobel de Tributação, devia estar se revirando, né, se alguém explicasse para ele como é que é o sistema tributário sobre consumo no Brasil. E aí eu volto ao meu ponto. Tem um debate fundamental sobre os detalhes de como se desenha um regime tributário. Não quero discutir a alíquota, não quero entrar no tema da justiça social. Esse é um tema da política, da escolha social da sociedade. Mas a gente não pode mais fazer soluções, por melhor que sejam as intenções, sem entender o detalhe técnico do que está. Todo mundo quer salvar a vida. Senhores. Agora, cuidado para não dar quimioterapia para a perna quebrada.